18 de janeiro de 2026. 12. Os F-15 e Strike Eagles ligam seus motores totalmente armados, tanques de combustível extras, configuração para longo alcance. Eles estão sendo enviados para o Oriente Médio, prontos para combate e missão não divulgada. Em poucas horas, as aeronaves desapareceram do radar europeu, apoiadas por uma aeronave de reabastecimento KC-135 Stratotanker cruzando o Mediterrâneo. 2 dias depois, o Comando Central dos Estados Unidos confirma a chegada com uma foto nas redes sociais. Sem explicação, sem detalhes, apenas uma mensagem. A presença do F-15 aumenta a prontidão de combate e promove a segurança e a estabilidade regionais. Tradução: estamos aqui, estamos armados e estamos observando, mas os Strike Eagles não estão sozinhos. Em algum lugar no Oceano Índico, o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln está navegando em direção ao noroeste em velocidade máxima. Destino: o Golfo Pérsico. No convés, estão posicionados os F-35C Lightning II dos fuzileiros navais do Esquadrão de Ataque ao Caça 314. Super Hornets FA-18 da Marinha e EA-18G Growlers, carregados com mísseis anti-radiação projetados para destruir sistemas de defesa aérea. Movimentos navais como este não acontecem por acaso, e a bordo do Força Aérea 1. Voltando do Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente Donald Trump torna-se a ameaça explícita. Temos uma frota enorme indo nessa direção, talvez não precisemos usá-la, mas estamos observando eles muito de perto. Ele faz uma pausa e então acrescenta mais uma frase. Temos uma armada indo nessa direção. O alvo deles é o Irã. Em apenas 3 semanas de protestos, o governo já matou mais de 5.000 pessoas. Provavelmente a repressão mais mortal desde a Revolução Islâmica de 1979. E desta vez, Trump não está blefando. Incêndios se espalham pelo país. Tudo começou em 28 de dezembro de 2025, quando anos de dificuldades financeiras finalmente romperam o equilíbrio. O real iraniano, que já estava fraco na época, finalmente entrou em colapso, da noite para o dia. Comerciantes em Teherã foram às ruas, furiosos com a inflação que havia apagado suas economias. Em poucos dias, os protestos se espalharam por todo o país. Não era mais só sobre Teherã ou outras grandes cidades. As pessoas estavam levantando novas exigências: acabar com a corrupção, acabar com a opressão, acabar com o regime. A frustração rapidamente se transformou em um clamor nacional. No dia 5 de janeiro, milhões de iranianos estavam nas ruas. Trabalhadores, estudantes, lojistas, professores e até funcionários do governo se juntaram, mas a resposta do governo foi rápida e brutal. As forças de segurança abriram fogo com munição real, armas automáticas apontadas para a multidão, sem aviso nem hesitação, apenas ordens para matar. Vídeos começaram a aparecer mesmo antes da internet ser cortada. As pessoas estavam sendo baleadas no peito, na cabeça, suas vidas terminando nas ruas. Unidades da Guarda Revolucionária arrastavam corpos, deixando o silêncio para trás, enquanto hospitais recusavam os feridos, com medo demais de serem presos para ajudar. O governo estava claramente tentando silenciar o país em tempo real, mas o horror se recusava a ficar escondido. No dia 8 de janeiro, o governo já havia tomado sua decisão. Eles cortaram completamente o país, o acesso à internet desapareceu, as linhas telefônicas internacionais foram bloqueadas e o Irã se tornou uma caixa preta. O mundo exterior parou de ver o que estava acontecendo dentro dos protestos, o derramamento de sangue, o medo, tudo ficou escuro de uma vez, deixando o mundo imaginar quais horrores estavam se desenrolando por trás do silêncio. Mas as mortes não impediram a agência de notícias de ativistas de direitos humanos, conhecida como a Garrana.
Em meados de janeiro, eles relataram mais de 5.000 pessoas mortas e mais de 26.800 presas. Esse número de mortos supera todos os protestos, todas as revoltas, todos os períodos de agitação no Irã desde 1979. As Nações Unidas estimam um número ainda maior e o comissário de Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, falou em uma sessão de emergência em Genebra. Eu peço às autoridades iranianas que reconsiderem, que recuem e que acabem com essa repressão brutal. Esse é um padrão de subjugação e uso excessivo da força que nunca vai resolver as reivindicações do povo. O Irã respondeu com ainda mais prisões, mais execuções e um aviso claro para que fiquem de fora. A declaração pública do comandante-general Mohammad Pakpour não deixou espaço para dúvidas. A mensagem era simples: qualquer interferência teria consequências. No entanto, o general Ali Abdullahi al-Ibadi, que comanda o quartel-general conjunto do Irã, foi ainda mais longe, declarando publicamente que se os Estados Unidos lançassem ataques militares, todos os interesses americanos na região seriam tratados como alvos legítimos. E a ameaça era real. Os Estados Unidos mantêm milhares de funcionários em todo o Oriente Médio. A base aérea de Al-Udaid, no Catar, sozinha abriga mais de 10.000 soldados e funciona como quartel-general avançado do Comando Central dos Ilha-Spiwa, tornando-a uma das instalações americanas mais críticas na região. Esse ataque ocorreu depois que forças do Zeporasseita e de Israel atingiram instalações nucleares iranianas em um conflito de 12 dias, que terminou com o bombardeiro americano B-2 Spirit. Bombardeiros lançam munições para destruir bunkers em áreas de enriquecimento subterrâneas. Em junho de 2025, durante a Operação Martelo da Meia-Noite, forças iranianas lançaram mísseis balísticos diretamente contra Al-Udaid. Era para ser decisivo, mas não foi. O Irã reconstruiu e reforçou seu poderio militar e agora, 7 meses depois, o regime está liberando força extrema para esmagar a dissidência em casa. Em uma das repressões mais mortais, Trump observou e então agiu. O deslocamento não aconteceu da noite para o dia. Cada movimento foi deliberado, calculado e feito para enviar uma mensagem sem que um único tiro fosse disparado. Primeiro vieram os caças, o 494º Esquadrão de Caça da Força Aérea Real, Lakenheath, F-15 Strike Eagles, caças de longo alcance com 2 assentos, construídos para transportar cargas massivas através de continentes. O poder de fogo que eles trazem já é um aviso por si só. Eles são feitos para penetrar o espaço aéreo inimigo, destruir alvos fortificados e lutar para sair de lá. Eles têm experiência nesse teatro de operações. Durante o ataque de drones e mísseis do Irã a Israel em abril de 2024, F-15. do 494. Esquadrão derrubaram mais de 80 drones iranianos, usando mísseis e, em alguns casos, tentando lançar bombas guiadas em alvos de movimento lento. Desde então, os Emaziwá os equiparam com foguetes avançados do sistema de armas de precisão, guiados a laser, baratos e eficazes contra drones. Cada 15E pode carregar dezenas deles. Agora, 3 esquadrões completos de Strike Eagles estão implantados em todo o Oriente Médio, 12 aeronaves por esquadrão, 36 caças no total. É pura capacidade de ataque, pronta para atingir alvos em qualquer lugar da região. Mas o verdadeiro poder está vindo pelo mar. O USS Abraham Lincoln se tornou uma base aérea flutuante, um gigante de propulsão nuclear da classe Nimitz, com mais de 1.000 pés de comprimento, capaz de lançar 90 missões por dia em operações sustentadas. Cada centímetro do convés, cada catapulta e hangar são projetados para um único propósito: força avassaladora. Sua ala aérea inclui os F-35C Lightning II dos fuzileiros navais, caças furtivos de 5ª geração com sensores avançados e capacidades de evasão de radar.
Na Operação Meia-Noite, os F-35 Hammer suprimiram as defesas aéreas iranianas e escoltaram bombardeiros B-2 profundamente no território inimigo. Eles foram implantados sem serem detectados, sem receberem disparos e sem perder uma única aeronave. O porta-aviões abriga os FA-18 Super Hornet da Marinha, caças multifunção capazes de atacar alvos terrestres, engajar aeronaves inimigas e realizar reconhecimento comprovados, confiáveis e letais. E também aos IA-18G Growler, aeronaves de ataque eletrônico com a função de bloquear radares inimigos, interromper comunicações e disparar mísseis anti-radiação que localizam sistemas de defesa aérea e os destroem. Em qualquer conflito com o Irã, os Growler liderariam o ataque, cegando as defesas iranianas e abrindo corredores para que as aeronaves de ataque penetrem profundamente no país. Dando suporte ao porta-aviões estão os destroyers lançadores de mísseis guiados. Navios de guerra classe Arleigh Burke, equipados com sistemas de combate Aegis. Cada destroyer carrega mísseis de cruzeiro Tomahawk, capazes de atingir alvos a mais de 1000 milhas de distância com precisão cirúrgica. O grupo de ataque Lincoln partiu do Mar do Sul da China em meados de janeiro e agora está cruzando o Oceano Índico. E eles devem chegar ao Golfo Pérsico até o final de janeiro. Quando ela chegar, os Estados Unidos terão um poder de fogo avassalador ao alcance de Teherã. De volta a Washington, Trump deixou sua posição clara, publicamente, de forma agressiva e repetidamente. No dia 17 de janeiro, ele disse aos repórteres: é hora de buscar uma nova liderança no Irã. Isso assim, Nérios Pumso J. No dia 20 de janeiro, na Casa Branca, ele foi questionado diretamente sobre uma ação militar. Vamos apenas ter que ver o que acontece com o Irã. Existe uma opção militar. Ele não entrou em detalhes, ele não precisava. A armada que seguia em direção ao Golfo Pérsico falava por si só. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, falando em Davos, assumiu o crédito pelo protesto. Ele afirmou que as sanções econômicas dos empresarios colapsaram a economia iraniana e provocaram agitação. As sanções econômicas máximas funcionaram porque em dezembro a economia deles colapsou. Vimos um grande banco quebrar, o Banco Central começou a imprimir dinheiro, faltam dólares, impedindo a importação de produtos. Por isso as pessoas foram às ruas. Então isso é diplomacia econômica. Sem disparar um tiro, apenas pressão financeira projetada para desestabilizar o regime por dentro. Mas a pressão econômica só funciona se o regime teme algo pior. E agora, esse medo é a Marinha dos Esum Neiwa. O Pentágono não confirmou os níveis exatos de força. Segurança operacional: 3 esquadrões de F-15E, pelo menos, 36 caças de ataque, um grupo completo de porta-aviões, com mais de 60 aeronaves e vários destroyers armados com mísseis Tomahawk. Sistemas de defesa aérea já estão posicionados ao redor das bases dos Limos Semprosimas e de Israel, e recursos adicionais ainda estão sendo deslocados. Cada movimento sinaliza que os EUA estão prontos para a guerra. O Reino Unido também enviou caças Eurofighter Typhoon da RAF para o Catar, a pedido de Doha. A França e outros aliados europeus aumentaram discretamente seus níveis de prontidão na região. Agora, a verdadeira questão não é se os Estados Unidos podem atacar o Irã, mas sim se vão fazê-lo. 2 semanas atrás, Trump chegou perigosamente perto de dar a ordem, mas recuou porque não havia garantia de mudança de regime. Atacar sem um plano para o que vem depois arrisca o caos, e eles não querem entrar em colapso. Irã inundando a região com refugiados e milícias armadas. Então Trump segurou o fogo, mas a armada continuou avançando. A própria ameaça se tornou a arma. O Irã sabe o que está por vir. Grupos de destroyers se aproximam e o grupo de ataque do porta-aviões se posiciona para operações de lançamento. Esquadrões de caças se armam em bases avançadas. A cada dia, a armada se aproxima mais.
A cada dia, a pressão aumenta. A cada dia que Trump não ataca, o regime se pergunta se hoje é o dia. Por enquanto, os protestos diminuíram, o apagão da internet funcionou, a repressão brutal funcionou. O medo tirou as pessoas das ruas e, por enquanto, as ruas estão silenciosas, mas as condições que provocaram os protestos não mudaram. A economia continua em colapso, a inflação continua descontrolada e o povo iraniano não esqueceu. Os funerais dos mortos continuam, levando milhares de pessoas às ruas. Mesmo em meio ao luto, vozes se erguem em uníssono: morte ao ditador. No final de janeiro de 2026, o porta-aviões USS Abraham Lincoln está no Mar da Arábia. Esquadrões de F-15E estão operando a partir de bases no Golfo, sistemas de defesa aérea estão ativos, destroyers equipados com Tomahawk estão posicionados. Tudo está pronto, então a Armada espera, posicionada, armada, pronta, observando o Irã, aguardando a ordem que pode mudar tudo. Então, aqui está a pergunta. Se você fosse o presidente e estivesse diante de 5.000 manifestantes mortos, uma economia em colapso e um regime que não mostra sinais de recuar, o que você faria? Lançar ataques aéreos e arriscar um caos regional, continuar com as sanções e esperar que o regime colapse internamente, ou recuar e deixar o Irã lidar com sua própria crise interna? Deixe sua resposta nos comentários. Quero ouvir sua opinião. Se você chegou até aqui, curta e se inscreva para mais histórias reais sobre segurança global e poder naval. Isso não é especulação, isso está acontecendo agora mesmo. E se você quiser apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você receberá distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e nos ajudará a trazer mais histórias como essa à tona. Clique em Seja Membro na página do nosso canal e embarque com a gente. Obrigado por assistir. A situação é instável, os riscos são altos e o mundo está assistindo. Te vejo no próximo vídeo.